Fala, meus colegas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora falar hoje sobre qual o melhor carro para você comprar. Estou apresentando aqui um modelo aqui. É um carro que eu tenho, o ano dele é 2010. É um carro antigo, mas assim, eu cuido dele de vez em quando, organizo as coisas, dou uma lavada. Ele está meio sujo agora porque eu não lavei ele esses dias. Mas eu mesmo lavo ele aqui, lavo por dentro, lavo por fora, tudinho. E qual o melhor carro para você comprar? O melhor carro para você comprar é aquele que vai fazer com que você consiga ir e vir e não seja uma dívida para você. Porque às vezes você compra um carro muito caro, eu vejo gente comprando aí carro de 100 mil, 200 mil, e acaba que esse carro ele vira uma prisão para essa pessoa, né? E a intenção do carro não é isso. O carro ele é um meio de transporte. É a mesma coisa de um cavalo. A questão é que é mais moderno, né? Mas o objetivo do carro é ser um transporte para a pessoa. O que aconteceu atualmente é que muita gente compra o carro como se fosse um status. E numa sociedade igual a nossa, que ele é um status, né? Muita gente compra carro para aparecer para os outros. E o que mais acontece é que essa pessoa compra esse carro, e em vez de ele ter uma liberdade de conseguir ir e vir, e acaba que ele fica numa prisão, né? Esse carro ele vira uma dívida. Às vezes a pessoa gasta muito dinheiro para conseguir pagar aquelas prestações ali. Às vezes ele compromete até mais da metade da sua renda para pagar aquelas prestações. E às vezes, se o carro furar um pneu, acaba que ele está num problema. Porque ele já comprometeu tanto a renda dele que qualquer imprevisto que tiver vira uma bomba para ele. Esse carro meu aqui é um carro antigo, como eu já falei, ele é um carro 2010. Eu comprei ele antes da pandemia, ele saiu um valor em conta para mim, acho que dava para me pagar, eu consegui pagar ele à vista. Ele saiu a 18 mil reais. E é um carro que a manutenção é barata, os pneus são baratos, você vai fazer uma troca de óleo é barato, é mais em conta, né? E aqui, muita coisa eu mesmo posso fazer nele. E diferentemente se fosse um carro mais caro, até um carro mais eletrônico, fica mais difícil para mim estar mexendo, né? Para mim mexer nele, às vezes pode mexer alguma coisa na parte elétrica e dá problema. Já esse carro aqui, eu mesmo organizo as coisas nele. O que eu quero fazer nele o ano que vem é dar uma retocada nele todinho, na geral, na pintura, dar uma pintada nele todinho, tirar esses insulfilme, né, tá já meio desbotando, colocar um insulfilme novo e ele vai estar zero de novo. Você vê que é um carro que já tem 15 anos aí, mas é um carro que consegue me levar para qualquer lugar. Eu vou para qualquer lugar com ele e para mim está tudo certo. Né? Aí eu consigo até manter a manutenção em dia, que é a manutenção mais barata. Se eu olhar aqui, ó, os pneus estão bons, né? Tem aqui o pneu da frente também. Se eu olhar aqui, ó, os pneus aí estão bons. Ó. Às vezes a pessoa compra um carro caro ali, às vezes para aparecer para a sociedade, que a sociedade ela exerce uma pressão social, né? E muitas vezes a pessoa não aguenta e ele quer aparecer ali para os outros. E ele compra um carro caro, um carro de 100 mil, 200 mil. Aí no final ele não dá conta de trocar os pneus, não dá conta de fazer a manutenção básica. Às vezes atrasa a prestação, às vezes não consegue pagar o IPVA. E isso aí vira uma bola de neve. O que era para ser uma liberdade para a pessoa, ele se torna uma prisão, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Qual o melhor carro para a pessoa comprar? É aquele que cabe no bolso da pessoa. Aquele que não vai dar trabalho, não vai te dar despesa e que não vai ser um fardo para você carregar. Tem gente que tem condições de ter um carro de 50 mil, de 100 mil reais, de 200 mil reais e não vai pesar no orçamento dele. Mas a maioria dos brasileiros, um carro caro pesa no orçamento e isso acaba que vira um tormento para ele. E aí você me pergunta,
como é que a maioria das pessoas ganha abaixo de R$ 3.000 e como é que essas mesmas pessoas que ganham abaixo de R$ 3.000 conseguem comprar um carro acima de R$ 100.000 e com tanta facilidade, né? É porque isso é a prisão moderna. A pessoa compra esse carro e ela vai ficar refém ali dos bancos e das financeiras e do próprio Estado, né? Porque ela vai ter que pagar essas prestações e pagar o IPVA e ainda vai ficar refém das multas, né? Todo lugar tem alguém para aplicar uma multa nessa pessoa. Então, às vezes, um carro mais em conta, ele vai ser um carro confortável e vai conseguir te suprir ali as suas necessidades, né? Mas também não tem problema se você tiver condição de comprar um carro mais caro, e isso não for atrapalhar na sua vida, não tem problema nenhum. Pode comprar que, né? Agora, às vezes, se a pessoa não tiver essa condição, realmente isso vai ser um problema. Não perca tempo com o que os outros estão pensando, com se o seu carro é do ano, se não é do ano. Faça o que é melhor para você, cara. Você vê que um carro desse aqui, ó, o carro já tem 15 anos, a mecânica dele está muito boa, eu viajo com ele, e assim, a vantagem também de você ter um carro assim mais velho, é que assim, tu vai para qualquer lugar. Muita gente tem um carro novo aí e trata o carro melhor do que trata a família dele, né? Então já um carro desse aqui, você não fica com dó de colocar as coisas nele, tal e nada. E aqui ele tem até um bagageiro aqui, ó. O bagageiro dele é um bagageiro, deixa eu abrir aqui, um bagageiro espaçoso, tal. Não tem conversa aqui, aqui eu coloco saco de cimento, eu coloco o que for aqui dentro. Aí depois eu tenho um aspirador de pó, eu chego, lavo ele. Vou até lavar ele esses dias agora. Eu chego, passo o aspirador de pó, passo tudo, limpo direitinho. Mas é que eu faço tudo. Carrego o saco de cimento, carrego caixa, o que eu precisar eu carrego aqui. Muitas vezes a pessoa tem um carro e ele pagou tão caro ali naquele carro que ele não consegue nem fazer o que ele quer com o carro, porque às vezes pode sujar, pode alguma coisa, e ele fica carregando o carro no colo, em vez do carro carregar ele. Então o que eu sugiro para vocês? O melhor carro para você é o carro que cabe no seu bolso e que não vai te trazer problema. Um carro bom, que eu falo, além desse aqui, tem alguns carros bons aí, né? Tem o Celta, um carro econômico, um carro mais em conta, né? Tem também o Uno, um carro que vai para todo lugar, um carro mais econômico, um carro mais em conta. E que ali você vai tocar a sua vida e aquele carro, ele não vai ser um fardo para você. E você vai ter um meio de transporte, que é a finalidade do carro, né? Não caia nessa ideia de se aparecer para a sociedade, porque isso aí só vai te trazer problema. Organize as suas coisas, o carro também ele vai contribuir com a sua vida e principalmente, você comprando um carro que cabe no seu orçamento, ele vai fazer com que você alcance a sua liberdade financeira. Se você tiver um carro que cada dia vai te dar uma despesa, o IPVA é muito caro, só vai te dar problema. Eu falo o IPVA de um carro desse aqui, ele é R$ 400. Assim, já é um valor que dá para a gente pagar ali, né? Tem gente que paga aí 3, 4 mil reais de IPVA. Então já fica puxado. E um carro desse aqui, assim, o meu aqui não tem nem seguro. Né? Como é um carro de baixo valor, você pode até andar com ele sem seguro. Agora, se você tiver um carro de 100 mil reais, 200 mil, como é que você vai andar com um carro desse sem seguro? Então fica a dica aí, é, compre um carro que caiba no seu bolso. Não compre carro ou qualquer coisa que seja por pressão social, para aparecer para a sociedade, porque no final ninguém vai ajudar você a pagar suas contas. E a sua liberdade financeira, ela é muito importante, porque isso vai te livrar de estresse, vai te livrar de problema. E quanto mais você tiver com o seu financeiro controlado, muitas coisas vão melhorar na sua vida. Porque você vai poder fazer os negócios com mais paciência, com mais calma, e as coisas vão ficar muito mais tranquilas. Esse aqui foi só um vídeo básico para mostrar para vocês como é que a gente trata veículo, né? O veículo ele é um meio de transporte, apenas um meio de transporte, nada mais que isso.
a função dele é a mesma de um cavalo, né? É de um meio de transporte, é a mesma de uma moto. Então você tem que usufruir desse bem e não deixar com que ele te escravize, né? Se esse vídeo contribuiu com você, nos ajude a divulgar essa mensagem. Se inscreva no canal, comente, deixe seu like e até o próximo vídeo.